Oi, pessoal, vou falar hoje sobre este livro aqui chamado O Demônio na Cidade Branca, de um escritor chamado Erik Larson, publicado no Brasil pela editora Intrínseca. O Erik Larson é este daqui. Ele é um historiador. Esse livro aqui foi finalista do National Book Award e foi vencedor do Edgar Award na categoria Melhor Livro de Crime Factual. Me chamou a atenção por um motivo assim especial, foi a propaganda que eu vi do livro, né? Antes de eu falar um pouco assim sobre o que eu achei. Vendeu-se que ele conta a história do primeiro serial killer norte-americano. Eu comprei o livro por causa disso e descobri que, na verdade, não é só isso, tá? O que o Erik Larson vai fazer, ele vai contar a história da Feira Mundial de Chicago, que aconteceu em 1893, que foi uma feira que trouxe muitas inovações, né, como a maioria dessas exposições se propunha a fazer na época, inovações culturais, arquitetônicas, científicas, médicas, enfim, gastronômicas, né? E esse livro ele vai intercalar a construção, o processo de construção e o processo de execução dessa feira e a descoberta desse assassino em série, que foi um caso assim que escandalizou a sociedade norte-americana na época. A feira acontece em 1893, ela fica assim em atividade por alguns meses e pouco depois é descoberto o caso desse assassino em série. E o Erik Larson vai intercalar as histórias. Só que ele vai falar muito mais sobre a feira do que sobre o assassino em série. Tá? Quando você comprar o livro, antes de comprar, esteja ciente disso. Eu gosto de ler sobre história, então para mim foi muito bom. Eu só não gostei do fato de eu ter... Não sei se foi eu que me confundi, poderia ter lido melhor, né, a capa do livro, ou eu acho que foi um conjunto dos dois. Né? O fato de eu me confundir e eu ter lido sobre o fato de ser a história do primeiro serial killer norte-americano. Possivelmente não foi, né, o primeiro serial killer norte-americano, ele foi o primeiro que realmente escandalizou, saiu muita coisa no jornal na época. Eu tava até lendo sobre ele, né? O nome dele, o pseudônimo dele é curioso, porque o pseudônimo dele era H.H. Holmes. Numa época em que o Jack o Estripador fez, entre aspas, muito sucesso na Inglaterra, né? Eu imagino que tenha sido uma tentativa até dos jornais de fazer um sensacionalismo em cima dessa história. De qualquer forma, eu li que tem gente que acredita que ele matou até 200 pessoas em um intervalo de tempo. Então o Erik Larson percebe-se que ele é muito fã da história dessa feira mundial aí de Chicago. Ele vai dedicar assim, as melhores metáforas, as melhores descrições para a feira. Eu acho que ele tinha também mais material sobre essa feira. E ele romantiza muitas coisas, tanto com relação a esse evento, quanto com relação à abordagem do serial killer. Então ele vai falar muito mais sobre a feira, que isso fique sabido, digamos assim, né? E ele vai contar a história desse cara, que chamava-se, na verdade, Herman Webster Mudgett, que era um cara muito dissimulado, um tipo de pessoa que não tinha nenhum sentimento pelo próximo. Ele enganava principalmente mulheres, né? Que parece que ele era assim, uma pessoa charmosa e ele era um cara sedutor e tal, e as mulheres caíam no conto do vigário dele. E ele acabou assim, muitas pessoas que se aproximaram dele desapareceram. Muitas mesmo. Nunca vai se saber na verdade, né? Então o Erik Larson vai contar um pouco dessa história nesse livro, vai contar como é que ele foi pego, né, eventualmente, e vai contar assim alguns, como eu falei, vai romantizar alguns trechos, porque pelo que eu entendi não se tem assim tanta informação prática, né, sobre as pessoas que desapareceram. Em muitos casos pode ser apenas supor, mas o autor vai contar o que o assassino em série, como é que ele matava algumas das suas vítimas, e em especial um caso que fez com que ele fosse pego, né, que foi o fio do novelo, que acabou fazendo com que a polícia descobrisse outras, né, coisas, que ele estava metido em outros desaparecimentos, porque ele passou anos matando gente e ninguém nunca desconfiou. Ele era muito bom de enganar os outros. Quem pegou o Holmes aí, né, esse Holmes do mal aí, foi um detetive da agência Pinkerton, que era uma agência muito famosa na época, né? Era uma agência de detetives que tinha investigadores assim do quilate do Dashiell Hammett. O Dashiell Hammett, com 20 anos, trabalhava na agência Pinkerton antes de se tornar um escritor, né, de grande sucesso. Então o cara foi atrás lá de uma pista e realmente assim farejou e conseguiu descobrir o que a polícia
de Chicago não conseguiu, né, por muito tempo. Então o Erik Larson vai contar isso. E aí, mas assim, mais no começo do livro ele vai contar sobre a feira, as coisas que aconteceram na feira. Se você gosta de história como eu, você vai gostar de saber de coisas assim divertidas, como por exemplo, as invenções que foram apresentadas na feira de 1893. Olha só o que o mundo via pela primeira vez naquela época: creme de leite, chiclete de frutas, aveia em flocos, a roda gigante, que foi a primeira roda gigante da história, foi criada por um engenheiro chamado Ferris, né? E era uma invenção que era para superar o que tinha acontecido na feira anterior, né? Em Paris, em 1889, e o mundo conheceu a Torre Eiffel naquela época. Então Chicago queria mostrar algo que superasse aquele êxtase que foi, né, para as pessoas que visitaram a feira em Paris ver a Torre Eiffel, e eles apresentaram a roda gigante. Outras coisas, a máquina de lavar louça, lâmpadas fosforescentes e tinta em spray. Então vou acabar esse vídeo falando só por que chama na Cidade Branca, que foi a forma como a região onde foi construída a feira ficou conhecida. Foi construída num lugar que era um parque chamado Jackson Park, e ele ficou conhecido como Cidade Branca. É muito legal, o autor te transporta para aquela época e você sente assim, se sente como se você estivesse no final do século XIX. Você vai lendo sobre como era tudo, o clima, o começo até assim dos movimentos sindicalistas. O fato assim, não tinha carro, né? Tudo era feito a cavalo. Assim, era muito diferente, né? E se você gosta de ler sobre esse tipo de coisa histórica, assim, você vai gostar do livro. E aí, mais pro final, ele fala, assim, com um pouco mais de detalhes sobre o serial killer, né? Que é uma história realmente apavorante. Então, eu vou deixar aqui recomendado O Demônio na Cidade Branca, para quem gosta de história e para quem quer conhecer um pouco da história desse serial killer aí, que dizem que foi o primeiro serial killer norte-americano. Ok? A gente fica por aqui, até o próximo livro e tchau!